Este é o briefing técnico número 1, feito em Frankfurt, em 12 de outubro de 1984, por Capitão Bill Robertson. É importante compreender o que L. Ron Hubbard fez durante os últimos 20 ou 30 anos. O seu trabalho principal foi desenvolver, investigar e publicar a tecnologia. As outras coisas que fez, como começar as organizações e fazer gestão e assim por diante, foram secundárias. Foram feitas como algo necessário para proteger a tecnologia e mantê-la assim a expandir. Mas ele afirmou muitas vezes que quando as coisas se tornavam mais duras no mundo, ou se houvesse um grande ataque à cientologia, então ele teria sempre de voltar atrás e acabar a investigação técnica para o nível seguinte, de forma que este novo ou último desenvolvimento que ele encontrasse e que emitisse, mantivesse as pessoas a moverem-se para cima na ponte e que pudessem, desta forma, estar mais capazes de confrontar e manejar quaisquer ataques que tivessem a ser feitos contra a cientologia. A última vez que eu vi L. Ron Hubbard, pessoalmente, foi no final de 1980. Ele tinha justamente completado os últimos desenvolvimentos técnicos e de investigação sobre a apresentação da tecnologia standard em filme, por imagens, de forma a nunca mais poder ser alterada por ninguém no futuro. É muito interessante notar que aqueles filmes já não estão disponíveis na igreja. Nós estamos a tentar obter cópias, mas as desculpas que nos são dadas, que os filmes mostram pessoas que são declaradas, que eles estão riscados, que alguns estão estragados e que não os usamos mais. Agora, qualquer pessoa que saiba política do HCO de 17 de junho de 70 sobre degradações técnicas, compreenderá que isto é a prova técnica que L. Ron Hubbard não podia estar por trás do RTC. RTC é Religious Technology Center, que ficou com os royalties da obra de L. Ron Hubbard. L. Ron Hubbard não podia estar por trás do RTC porque ele nunca teria permitido que qualquer coisa que ele tivesse desenvolvido para dar exatamente como os TRs e o uso do emetro são feitos, que não fossem usados mais. Nós estamos simplesmente a falar acerca do aspecto técnico desta vez. Ao longo dos anos que eu trabalhei com Ron, ele explicou-me muitas vezes qual era a sua principal tarefa na investigação. Ele estava, basicamente, dizia, como se entrasse numa sala escura. Como se abrisse uma porta numa sala escura e tentasse encontrar a porta do outro lado, sem uma luz ou um guia. Ele disse que a única coisa que ele levaria consigo seria um emetro. À medida que ele batia contra as coisas, ou entrasse em dificuldades na sala, ou no nível que ele estava a investigar, ele teria então que descobrir como voltar até à porta de entrada e começar de novo com o emetro. E finalmente, após ter explorado os vários caminhos para atravessar esta área, ele finalmente encontraria a porta do outro lado e podia ir para o nível seguinte. Agora, ele disse, os boletins que vês escritos são o caminho exato através da sala. Existem muitas outras coisas que poderiam ser escritas, mas elas não são o caminho direto através da sala. No CSing de um nível, nós encontramos certos remédios e correções que ajudam as pessoas a voltarem para o caminho através da sala se saírem para uma direção errada. Estes são vários programas de correção e assim por diante. Vêem isto em várias coisas, como nas Green Forms, nos boletins sobre casos resistentes, e aquilo que maneja vários tipos de coisas, na GF40 e noutras ações de listas e assim por diante.
Estas coisas exatas e alguns dos remédios e alguns dos manejamentos de correção de OTs, quando um caso se vai abaixo, estes são os caminhos, os vários caminhos para voltar de novo ao caminho através da sala. Agora descobrimos que depois de 1980, quando Ron saiu das linhas, visto que ele desapareceu do sítio onde estava a trabalhar nessa altura na Califórnia, que certamente, ou que certos boletins técnicos apareceram, mas acontece que eu sei, e assim sabem muitos outros terminais técnicos, que nos materiais que saíram, parte é escrita por L. Ron Hubbard, parte deles. Outras partes não são escritas por ele. Estas são partes da sua investigação, elas provêm das suas notas de investigação do passado, que ele não quis pôr nos níveis porque não eram o caminho direto para a porta. Muito bem. Esta é a razão pela qual nos centros técnicos da Zona Livre existem tantas conclusões de solo notes. Penso existirem neste momento 20 ou 30. E até agora na igreja existe somente um, ou talvez uns poucos mais. Mas eles estão somente a promover que existe um. Nós já não podemos analisar a tecnologia da igreja através da policy da cientologia. Só podemos analisá-la pela emoção de avidez ao pedirem às pessoas paguem, pedirem mais para não atravessarem o quarto, mas darem um passeio dentro dele durante um bocado até que todo o dinheiro se tenha gasto. Espero que vocês compreendam isto. Isto descreve-vos o que Ron teve de atravessar para fazer a investigação, para vos dar a ponte. O seu dia de trabalho no flagship, quando eu estava aí, durante 6 ou 7 anos que o observei a trabalhar, era, cada dia, o seu horário total era aproximadamente de 8 horas devotado à tecnologia e 8 horas devotado a manejar coisas de gestão, de admin e dos assuntos do navio. Nunca ouvi trabalhar menos do que 16 horas por dia nesses 6 anos. Nunca ouvi obter um pagamento semanal de mais do que $80. Sei, de verdade, que quando nós estávamos preparados para vir para a América e sair do navio, que se Ron quisesse, nessa altura, levar todas as reservas da Sea Org, o que eram, nessa altura, cerca de $100 milhões, essas reservas eram para a Sea Org, eram para as igrejas fazerem edifícios e continuarem a expansão, que se ele quisesse ir-se embora e desaparecer com todo o dinheiro, que nós teríamos dito, ok, fantástico, ele fez um trabalho fantástico. Mas ele não fez isso. Ele foi para a América e continuou a acabar a investigação sobre NOTS e a investigação sobre os níveis de OT e fazendo os filmes sobre a tecnologia standard, sabendo já que havia muitas, digamos, pessoas que nos Estados Unidos estavam à espera de o atacar e a sua família. Isto não soa como as ações de um homem que está a operar com base simplesmente no dinheiro. As mentiras espalhadas acerca de L. Ron Hubbard são proporcionais aos overs que essas pessoas que espalham as mentiras fizeram contra ele e contra a sua família. As pessoas que transmitem ou que retransmitem as mentiras, especialmente entre os cientologistas, são meramente pessoas que provavelmente não conseguiram chegar ao lugar da ponte em que eles se supõem estarem. Porque alguém que tenha ganhos da cientologia e ganhos reais ou capacidades sabe qual é o objetivo de Ron neste planeta. A sua primeira tarefa foi ajudar os Titans a reabilitarem-se e a voltarem ao seu estado nativo. E é isto, de facto, o caminho para se tornar autodeterminado e pandeterminado e
no ponto causa de novo. Mesmo a última possibilidade de uma pessoa ficar efeito foi coberta por L. Ron Hubbard na tecnologia, quando ele disse que no curso de classe 8, a última coisa que vocês terão de auditar, a última coisa, é a vossa pista de audição, porque vocês compreendem que da definição de um citan em causa, que quando ele está sentado numa cadeira de audição, não interessa como é boa a audição, como é feita pelo código do auditor, como ela põe o PC em causa sobre o seu caso e o ajuda, ele está mesmo assim a ser controlado pelo auditor. Ele foi-lhe dito para apanhar as latas, foi-lhe dito para começar, para acabar, e ele está sob controle, embora seja um controle que o está a levar na direção de ser livre. E Ron disse, mesmo esta pequena parte da pessoa em efeito tem de ser auditada. Portanto, a audição não é uma armadilha, a cientologia não é uma armadilha, mas pode ser usada como tal se o objetivo de L. Ron Hubbard não for seguido. Agora, neste ponto, eu pergunto-vos se existem algumas questões acerca de L. Ron Hubbard ou algo que eu disse, porque agora vou falar-vos a seguir do que nós fazemos em Frankfurt. Pergunta de uma pessoa na palestra. Existem muitos boletins depois de 1980, como por exemplo dados acerca de verificar as leituras dos processos dos graus e esse tipo de coisas. Agora, como é que nós sabemos onde acaba os dados? Resposta. Eu cobri este ponto com várias pessoas técnicas em Inglaterra e na América entre 1980 e 1982 e foi decidido nesse ponto, é uma decisão arbitrária, claro, mas é uma decisão e funciona. Foi decidido, portanto, tomarmos o final de 1980 porque essa era a última altura que podemos ter a certeza que L. Ron Hubbard estava ali a receber todos os boletins técnicos para receberem o seu ok, a sua aprovação, e todos estes auditores que auditaram por mais de 20 anos sabem que, quando feito corretamente, têm grandes resultados com toda a tecnologia anterior a isso. Portanto, não parece haver razão para, na verdade, mudar qualquer coisa. O Ron fazia isso continuamente, à medida que recebia feedback, recebia informação de volta. Estão a ver, o FLAG era também um lugar experimental. Muitos de nós que estávamos a bordo era-nos pedido se queríamos ser voluntários para tomar parte em sessões de investigação. Gostaria de adicionar aqui, acerca da investigação, que o Ron, como vos disse antes, não escrevia os boletins imediatamente depois de atravessar o quarto escuro, ele próprio, mas certificar-se-ia que casos de todos os tipos, casos difíceis e fáceis, ou pessoas que tinham subido na ponte desta forma e daquela, o que quer que fosse, que os veteranos, novas pessoas, podiam todos receber o mesmo tipo de resultados, fazendo com que os PCs e os auditores auditassem o que ele descobria no flagship. Portanto, continuamente, à medida que saíam, era sempre esta a forma, certificarmos de que todas as pessoas podiam obter o caminho melhor, talvez, digamos, não particularmente o mais fácil, mas o caminho mais eficiente. Não quer isto dizer o mais rápido, significa que a pessoa seria capaz de confrontar e manejar aquilo que vinha a seguir e subir na ponte. Agora, no curso classe 8, ele explicou o seu ponto de vista, que estava tudo de acordo com os básicos na cientologia. Portanto, as únicas mudanças que veriam num boletim depois disso era se houvesse uma
bastante ampla percentagem de quando se punha a tecnologia no campo, quando alguns problemas se levantavam e se descobria que não tinham sido descobertos no flagship, então haveria uma ligeira revisão ou algo assim. Agora, têm de compreender que após 1980 tem havido outro motivo nisto, que é manter a pessoa a pagar para a sua audição. Como o Ron disse no curso de classe 8, existe 1 milhão de maneiras de o fazer errado. Existe somente uma de o fazer certo. E vocês podem fazer $1 milhão fazendo 1 milhão de coisas erradas e finalmente voltar à correta. Ou vocês poderão pô-los através do caminho correto logo na primeira vez e então obterem muitos OTs. O objetivo do Ron na tecnologia era levar os Citans até OT. E nós não podemos ou não conseguimos ver este propósito nos boletins que temos depois de 1980. As adições reais de vários rundowns e coisas que as pessoas têm de fazer, algumas delas são meramente, digamos, manejamentos especiais. Não são ações maiores. Isso significa que nem toda a gente no planeta necessitará de um rundown relacionado com como melhor arranjar um automóvel, ou como manejar a sua segunda dinâmica, ou alguma coisa assim, ou como manejar os seus problemas com éticas. Algumas pessoas necessitarão disso, mas os outros resolverão isto na ponte standard. Portanto, temos um caminho, está muito bem investigado e muito bem experimentado e muito bem escrito, e que resulta, na verdade, em aumento de capacidades e de causatividade. E eu tenho comparado os níveis de casos das pessoas que fizeram a ponte antes de 1980 e aquelas que a fizeram desde essa altura na Igreja, e existe uma grande diferença. É uma diferença que pode ser medida em termos de responsabilidade dinâmica, a responsabilidade na vida ao longo das várias dinâmicas e nos níveis de realidade e comunicação das pessoas envolvidas. Eu penso que vocês próprios poderão conhecer alguns destes exemplos. Encontrei pessoas na igreja fazendo audição de notes, que é agora o nível mais elevado da ponte que está impressa, que tinham medo de comunicar, medo de descobrir coisas. Eles mantinham perfis muito baixos, eram muito efeito. Eles não me pareciam a mim que fossem capazes de causar grandes efeitos. Outra coisa que as pessoas em que as pessoas podem estar interessadas, e isto para acabar a resposta à pergunta, é o que Ron predisse para a Scientologia nas palestras PDCs de 1952. PDC, Philadelphia Doctorate Course, curso de doutoramento de Filadélfia. O curso PDC era um verdadeiro curso OT e lidava com a capacidade do Citan para fazer mock-up de coisas e para fazer coisas no seu universo e reduzir ser efeito do universo MEST, matéria, energia, espaço e tempo. Ele disse nessas palestras que a Scientologia tinha um curto espaço na Terra para florescer e prosperar, entre a altura em que o homem tinha ganho controle sobre o seu ambiente e as suas máquinas, em que estas o libertaram para ter um pouco mais de tempo livre para fazer coisas espirituais, e antes de que aqueles homens com intenções malévolas usassem essas mesmas máquinas para o escravizar. Isto aparentemente tem sido uma história repetida ao longo do Trek. Vemos acontecê-la hoje em dia. Ele também disse
que temos de ter a tecnologia completamente desenvolvida e em uso antes que as sombras da noite caiam. E referiu-se a isso como as sombras da noite caindo e mantendo todas as ideias e novos desenvolvimentos em segredo, de forma que pudessem ser usados para controlar as pessoas, em vez de as deixar ganhar mais liberdade. Vocês veem isto hoje em dia com todos esses segredos misteriosos que estão a acontecer nos bastidores. E vocês nunca conseguem ouvir falar daquilo que realmente é desenvolvido. Todas as ideias para uma nova civilização, por exemplo, são mantidas longe de vocês ou não são deixadas ser desenvolvidas. Penso que isto responde completamente porque é que pusemos aí essa data arbitrária. Eu também gostaria de mencionar uma outra coisa acerca da carta de graduação da ponte, visto que vocês todos estão nela, todos nós estamos nela. A carta de graduação, ou de graus, representa a maioria dos casos na altura em que foi desenvolvida. Como eles podem progredir. Contudo, como um CS, vocês nem sempre vão de acordo com a carta de graus, porque, como sabem, nem toda a gente está na média. Vocês têm de fazer os básicos da cientologia com cada caso numa base individual. Esta é a única forma de poderem manejar os casos resistentes e alguém que vem e chegou recentemente e já é um cliente natural e não tem drogas ou medicamentos nesta vida. Portanto, cada um é diferente. Existem os extremos e existe o meio, mas nenhum caso é exatamente igual aos outros e nenhum Citan é exatamente igual aos outros. De facto, vocês descobrirão que se cada caso fosse o mesmo, todas as suas cognições e todas as suas respostas às perguntas nos processos seriam as mesmas, mas não são. As perguntas são as corretas, as respostas são aquelas individuais desse Citan que o levarão através desse nível de capacidade em particular. E se existe algo necessário a ser feito para o pôr de novo a subir na ponte como uma média, então nós temos de escolher a coisa exata que o fará manejar qualquer problema, de forma a ele não ter dificuldade em continuar. O que me leva à razão porque é que eu vos estou a dar este briefing técnico. Vamos começar agora em full time, na primeira ou segunda semana de dezembro, a mover todos os casos na área de Frankfurt que podem intercambiar imediatamente para cima da ponte. Agora vocês perguntariam porquê aqui em Frankfurt, visto que tu supões estás em Espanha e tudo isto. A mesma coisa que nós estávamos a fazer em Espanha, mas eu não falo espanhol e os casos em Espanha estão num nível em que eles podem ser manejados muito facilmente por um auditor de nível inferior. Muitos não tiveram muita audição e alguns não tiveram audição de todo. Eu programei ao CSA para cada uma das pessoas ali. Treinei um auditor que fala espanhol no DCSI, de forma a que podemos manejar aqueles que são clears. Mas também existe uma questão de intercâmbio. E não existe muito intercâmbio em Espanha. As pessoas aí não têm qualquer dinheiro extra para fazer qualquer coisa sob o governo socialista. E para vos dizer a verdade, eu não conseguiria sobreviver a fazer simplesmente técnica em Espanha. De facto, eu nem sequer estava a fazer nada técnico. Eu estava a depender do David Mayo e de outros AAC. AAC são Advanced Ability Centers, Centros de Capacidade Avançada. Eu estava a depender de David Mayo e de outros AACs para expandir rapidamente.
Mas algo um pouco perturbador para mim ocorreu nos últimos 4, 5 meses, que isso, apesar de todos os nossos conselhos que lhes demos sobre a policy. Lembram-se do que eu lhes disse acerca da policy? É a tecnologia da terceira dinâmica, que protege a tecnologia. Os AACs, na verdade, têm afirmado por escrito, para mim, que eles não têm intenção de usar éticas, eles não têm intenção de usar policy. Acontece que eu sei que as pessoas, que toda a gente, não subirá na ponte sem estas coisas a serem usadas. Se vocês compreenderem o mecanismo de PTS, quando isso ocorre, ele tem de ser manejado. É ética. É um manejamento ético. Se vocês não tiverem isso, começa a haver roller coaster, altos e baixos. A policy e a tecnologia complementam-se uma à outra. Mas isto não é o mais perturbador. Isso foi a primeira coisa. A segunda perturbação foi que foi permitido e até promovido pelas divisões 6 e pelas divisões 2. Divisão 6 é de promoção, divisão 2 é de distribuição, ou de registros. Eu não acuso quaisquer pessoas técnicas disto, porque tenho a certeza que elas fazem o que é correto com a sua tecnologia, mas as pessoas administrativas e o público desses AACs estão a permitir um criticismo extremo de L. Ron Hubbard e a repetir as histórias do inimigo que têm aparecido nos jornais e que foram começados por conhecidos SPs, tais como Nibs, Hubbard de Wolf, que era o filho antagonista de Ron de um casamento anterior. Eles pensaram que era ok manterem-se a promover as palavras de Flynn, que está dedicado a destruir a Igreja. Ron de Wolf, que está dedicado a destruir L. Ron Hubbard e a Cientologia. E eu tenho isto por escrito de Ron de Wolf, ele próprio. Numa carta, ele afirmou que estava tentando destruir a Cientologia tijolo a tijolo ao longo de 30 anos. E, no entanto, está ok, é permitido dizer, eu penso que está certo, Ron estava a fazer magia negra, ele estava a tomar drogas, ele estava fazendo isto, e ele roubou todo esse dinheiro. E é-lhes permitido eles dizerem isto. Eles mesmos escrevem isso no seu magazine e coisas assim. Agora pergunto-vos, se isto é permitido e eles põem uma pessoa a subir na ponte, no futuro, quando ela sai e diz, eu sou um cientologista, a propósito, eles também enviam cartas afirmando que nós não dizemos que somos cientologistas mais. Eu tenho uma carta de Harvey Arbor, de um AAC, dizendo isso. Ele está na divisão 6 do David Mayo. Quando eles dizem isso e saem e dizem, bom, eu tive audição a alguém com que eles estão em comunicação, num negócio ou num trabalho ou simplesmente em contactos, essas pessoas podem simplesmente voltar-se e dizer, bom, é engraçado porque há 5 anos tu disseste-me que esse tipo que fundou essa coisa era maluco, fazia magia negra e ele fazia isto e outro. Pondo isto de uma maneira suave e de forma mais ligeira, eles estão a destruir o seu próprio futuro. É como um homem que está a subir por uma corda, uma escada de corda, ao longo de um precipício e a dizer, epá, o tipo que fez esta escada, ele não sabia o que estava a fazer. As coisas que seguram as cordas estão todas fracas e isto vai cair em qualquer minuto. Bom, porquê é que raios está ele a usar essa escada? Porquê é que ele não fica lá embaixo simplesmente? Isso não é compreensível. É por isso que eu compreendi que eles necessitam de um CS em Frankfurt. Também compreendi que muitas pessoas
têm sido, digamos, um pouco perturbadas pela antiga Igreja. Compreendi que as pessoas estão prontas a intercambiar para terem isto manejado e subirem a ponto de uma forma standard. Eu também sei ler e falar algum alemão, embora tenha de traduzir parte dele. Frankfurt e a Alemanha, além disso, são uma parte-chave muito importante na quarta dinâmica, cuja resolução eu também assumo responsabilidade no meu universo, de forma a não nos tornarmos escravos. Por todas estas razões, decidi realmente começar algo muito standard para as pessoas subirem na ponte a partir de qualquer nível, porque de início era só para ser os níveis de OT, mas não existem pessoas em número suficiente ainda. Mas nós vamos pô-las a subir e depois fazerem os níveis de OT de uma forma muito standard. Como digo, posso recomendar qualquer pessoa técnica que alguém me queira perguntar no planeta, posso recomendar como estando a fazer um trabalho muito standard com a técnica. O David Mayo faz um trabalho muito standard e também todas as pessoas que ele treinou. Tudo o que eu estou aqui a afirmar é que o ambiente em que eles estão tem tendência a torná-los PTS. No final de contas, isso pará-los-á ou embaraçá-los-á ou causará com que eles baixem o seu nível de causabilidade ou o nível de capacidade que eles tenham obtido. Portanto, não é falta do auditor, é falta de que eles não têm uma tecnologia da terceira dinâmica na org e nem a ética para a proteger. Agora, talvez vocês tenham visto a ordem que Dorothy escreveu com a minha aprovação acerca do cenário de drogas no Avalon. Isto é um exemplo de um gradiente de ética a ser aplicado e da policy correta a ser usada para manejar PTS e dando-lhes a chance de voltarem às linhas standard. Sabem que não existe AAC nenhum no mundo do qual eu tenha alguma vez visto uma emissão, que não existe nenhum centro de fornecimento de técnica no mundo que eu tenha visto uma emissão que maneje uma situação de éticas. Eles não o conseguem confrontar. Eu poderia manejá-lo como um CS com eles, porque eles foram metralhados com éticas incorretas pelo ARTC. Eles recuaram e não a usam de modo nenhum. Parar de a usar totalmente é como um homem que tenha tido um acidente com o seu carro e que nunca mais quer conduzir, ou como uma pessoa que tenha tido uma sessão de audição má e que é muito difícil agora voltar a ter uma sessão. Existem resoluções para isto. Ella Honaber disse que a técnica pode ser usada para suprimir as pessoas. A policy, a ética, pode ser usada com a policy, mas quando usada corretamente, não há problemas. Vocês sobem imediatamente na ponte. Na verdade, eu escrevi o capítulo acerca de ética em O que é a Cientologia. Escrevi esse capítulo e enviei-o a Ella Honaber e ele pessoalmente deu o ok dele. O que foi escrito foi posto no livro. E aí afirma-se que a ética é uma tecnologia que cobre as condições, cobre extrair os overts, fazer verificações de segurança e cobre os fenómenos PTS e SP e conselhos de investigação e outras ações de justiça. São tudo instrumentos técnicos e, quando usados corretamente e para a coisa correta, sem a forma como o RTC os está a usar, dizendo que eu não gosto do que vocês descobriram nesse ComHave.
ComHEV é um comitê de investigação. Descubram desta forma, agora voltem para trás e façam-no da maneira que eu digo. Isto é totalmente contra a policy escrita sobre isso. Vocês podem pensar, porquê é que as pessoas não veem isto? A autoridade convocatória ou a autoridade que convoca o comitê ou a comissão não pode influenciar essa comissão. Pode somente aceitar as descobertas ou rejeitá-las. Não pode dizer-lhes o que elas devem ser. É uma avaliação e, de facto, vocês não necessitam sequer de uma comissão se não seguirem essa policy. E agora vocês veem no que o RTC escreve, ele mesmo, que eles até dizem: agora declaramos as pessoas a dedo. Eles até dizem isto, eles próprios, não são necessários comitês de evidência. Eles até dirão, nós temos testemunhos disto, eles até dirão à pessoa: tu podes ter um comitê, mas perderás. A outra coisa é, eles estão a misturar as tecnologias de novo. Eles estão a fazer altarize da tecnologia de ética. Eles estão a confundir as condições com ações de justiça. Uma ação de justiça é uma ação de terceira dinâmica, quando a pessoa não consegue pôr ética na primeira dinâmica nele mesmo e necessita da ajuda do grupo. As fórmulas das condições são, na verdade, o caminho para expandir, florescer e prosperar no universo. Elas têm a intenção de ser aplicadas causativamente pela pessoa numa base individual. Se a fórmula incorreta é aplicada, e isto é afirmado nas policies sobre éticas, numa palestra, se a incorreta for aplicada, a pessoa cairá para a condição mais baixa. É muito exato. Acontece de todas as vezes. Vocês repararam quantas declarações de SP saíram nos últimos anos? 2.000 ou mais. E, do ponto de vista da Igreja, todos esses 2.000 desceram à condição seguinte, à condição mais baixa. Se olharem para um SP sendo o inimigo, eles baixaram para traição e demitiram-se da Igreja. É uma condição incorreta, obviamente, eles não a ultrapassaram, não subiram. A ética é para fazer o tipo subir. Alguns deles desceram a dúvida e fizeram toda a fórmula de dúvida. E quando eles fizeram isso corretamente, foram de novo para a traição e foram-se embora. Alguns deles desceram até confusão e permaneceram aí e não querem ter nada a ver com ninguém. Isso é um exemplo de má aplicação da ética, mas o que nós temos estado a fazer no OTC-WW é tentar assegurar-nos não só que a técnica sobrevive, mas que a policy e a ética também, todas essas tecnologias. Assim que em Frankfurt nós encontramos que o fazemos desta maneira. Quando, por exemplo, vocês ouvem alguém continuar a dizer mal disto e daquilo e da outra pessoa, isso deve ser relatado à ética. A pessoa é chamada e as políticas de justiça do HCO são aplicadas. É chamado o Manual de Justiça, no qual, descobrindo-se quem lhe disse isso e investigando para trás até à fonte, e quando se obtém a fonte, esta ou concorda em ter os seus overs e withholds retirados em relação ao terminal que está a criticar, ou se não concorda, então uma ação de justiça é pedida à terceira dinâmica para que esta decida de que forma é que a pessoa, qual a relação da pessoa com o grupo, como um comitê de evidência ou o que quer que seja. Não existe nenhuma condição, nenhuma fórmula de condição que diga que os criticismos são manejados nesta condição. Não é esse o objetivo das fórmulas das condições.
Vocês não podem pôr uma pessoa numa condição por causa dela ser crítica. A Igreja faz isto de todas as vezes. Tu estás crítico em relação a nós, tu deves estar com o inimigo, tu és supressivo. Não existe uma tal coisa. A tecnologia para manejar o criticismo está dada nos boletins vermelhos também. Ela provém da tecnologia de over-to-it-olds e de miss-to-it-olds. É muito fácil e tudo tem um básico e um porquê que pode ser manejado. Quando vocês misturam estas coisas, vocês obtêm sal no café e açúcar na carne. Primeiro que tudo, começaremos este programa certificando-nos de que obtemos todos os dados que temos sobre o caso ou sobre a audição que ele teve. Nós podemos fazer isso com um formulário branco, mais uma entrevista do diretor de processamento, ou vocês podem, vocês mesmos, escrevê-lo e nós verificamos-lo numa entrevista do diretor de processamento, ou sumários, o que vocês fizeram na ponte e fora da ponte. É com o diretor de processamento, é responsabilidade do diretor de processamento obter os dados completos agora. Eu sou um classe 8 permanente, conferido por L. Ron Hubbard, e sei o que fazer com um problema de caso. Vocês têm de ter os dados sobre o caso. Nós obtemos estes dados, todos juntos, e antes de qualquer outra coisa ser feita, eu dou-lhes uma vista de olhos como CS e depois certifico-me que o próximo ato correto é feito, após o qual a pessoa deve estar de novo na ponte. Agora, isso significa, ele pode estar na ponte já, mas até agora eu não encontrei ninguém que esteja na ponte de uma forma standard. Algumas pessoas tiveram verificações de segurança invalidativas, outras começaram correções sem fim, e algumas pessoas foram programadas, digamos, para fazer ações no lado, ações laterais, que não são necessárias para subir na ponte e provavelmente não são necessárias de todo. Por exemplo, uma rapariga perguntou-me em Viena: eu tenho este problema de tocar em frente a uma audiência, fico ansiosa, fico nervosa, disse-me ela. Você pode manejar isto? Eu disse, sim, ok, eu também sou um CS. Onde é que tu estás na ponte? Bom, eu penso ter feito o ARC Straightwire e a Live Repair. Ela realmente queria isto manejado. Agora, se eu tivesse interessado simplesmente em dinheiro, eu diria, com certeza, isso levará 50 horas, eu vou manejar-te isso. Não, eu só queria o intercâmbio justo. Mas eu queria a melhor coisa para o PC, portanto eu disse-lhe, primeiro sobe na ponte, faz os teus graus. Tu podes fazê-los aqui, ou em Langertal, ou onde quer que seja. E quando acabares os graus, isso deveria estar manejado. Se não estiver, diz-me e eu manejá-lo-ei. Ela ficou surpreendida. Eu disse, bom, para o que é que pensas que são os graus? As coisas como estas, que o Titan pode obter, cada grau maneja partes diferentes destas coisas. Se conhecerem a carta de graus, podem ver todas as capacidades que as pessoas alcançam nesses graus. Se eles realmente alcançam isso, eu não penso que ela estivesse ansiosa depois do grau 4. Bom, se repararem nisto, poderia ser um problema em comunicações, poderia ser um problema com um problema. Acerca disso, ela poderia ter over-to-it-olds e estar um pouco nervosa sobre ser descoberta. Está ali mesmo, em algum ponto, ou é uma quebra da ARC, ou uma dramatização de um facsímile de serviço, pode ser qualquer coisa. Portanto, honestamente, como um CS, eu tenho que lhe dizer, sobe na ponte. A igreja provavelmente diria, tu necessitas o Sunshine Rundown, de forma a estares feliz em todas as alturas. 50 horas disso é um preço muito alto. Portanto, vem,
É isto o que nós queremos estabelecer de novo. A intenção de L. Ron Hubbard ao desenvolver a tecnologia e, além das intenções de L. Ron Hubbard, nós queremos pôr de novo, eu digo pôr de novo porque não está lá agora, pôr de novo o reconhecimento da fonte, porque existem pessoas agora em Inglaterra a andarem por aí a dizer que o Ron não desenvolveu a tecnologia. E elas estão a dizer que John McMaster a desenvolveu e outras pessoas como David Mayo e alguns dos classe 10, Otto Ross desenvolveu a tecnologia. Como eles se esquecem depressa de que eu estive aí no Flagship durante 7 anos, quando L. Ron Hubbard estava a desenvolver tudo. Desde o curso de classe 8, por aí acima até ao NED para o TES, começando com o curso de NED, toda a tecnologia entre esses extremos, incluindo o rundown de esterilização e interiorização, e o rundown de drogas, e os rundown de drogas para o TES, e tudo isso foi desenvolvido dentro desse período. Como capitão de navio, eu dava uma volta ao navio muitas vezes por dia. Eu vi-o no escritório, trabalhando na técnica 8 horas por dia. Eu não vi nenhum desses outros tipos a fazê-lo. Portanto, é muito esquisito para mim que estas histórias possam estar a circular entre os cientologistas. É tão estúpido como eu dizer que, visto que fui usado num processo de piloto, num processo experimental de alguns dos L's, estão a ver os L's, o L10, L11, L12, foram-me dados alguns deles no Flagship como uma experiência, mas é como eu dizer por aí que eu ajudei a desenvolver os L's. Eu não fiz nada, não fiz nenhuma investigação dos L's. Eu fui um PC ou um pré-OT. Vocês veem a diferença. E mesmo assim, eu quero dizer, que as pessoas acreditem nisso mostra-me que nós estamos no caminho correto aqui, somente aqui em Frankfurt e em Espanha e onde quer que se esteja a pôr um OTC WW, porque, como eu disse, as outras áreas estão a tornar-se cada vez mais, visto que não estão a ter os seus overs e withholds retirados, estão a tornar-se cada vez mais críticas e a espalharem estes rumores e assim por diante. Eles são falsos. Ok. Este é o meu ponto de vista e espero que concordem com ele. Mas eu penso que aquilo que vos é dado, se olharem para isso agora de outro ponto de vista, o que nós estamos a fazer aqui é, na verdade, também um processo piloto em Frankfurt. Sim. E como resultado disto, vocês podem ser as primeiras pessoas a serem capazes de promover os resultados da ponte mais standard, desde que L. Ron Hubbard estava, na verdade, a comandar os FCCIs no FLAG. Estes são os FLAG Case Completion Intensives, intensivos de completação de casos do FLAG. No Flagship, e ele estava a fazer o CSing de todos estes casos. Portanto, no ano que vem, nós podemos começar aqui a Igreja Universal de Cientologia, em algum ponto na Europa, onde todo o treino e audição que tenha sido perdido, todo o seu treino, toda a policy, toda a ética, toda a tech, seja posta de novo no lugar. Porque isso ainda não foi duplicado. Considero que assumirei a responsabilidade para começar isso e ajudar a começá-lo, porque, de novo, ninguém mais o está a fazer. Gostaria também de afirmar que, quando vocês chegam aos vossos níveis de OT e assim por diante, a minha maior experiência em missões tecnológicas foi ser o oficial comandante na maior parte das Advanced Orgs do planeta. Advanced Org, Organizações Avançadas. Fui o oficial comandante da AO de Alicante, que foi a primeira em terra, e a de Edimburgo, que foi a primeira AO em Inglaterra,
e também na primeira em Califórnia, que foi a AO Los Angeles, e em outras missões que eu governei durante algum tempo, por exemplo, a AO em Copenhague. E acreditem-me, eu sei tudo o que pode acontecer com um caso de OT. Antes dessas tarefas, eu estive na organização avançada no flagship, nos seguintes postos: secretário técnico, secretário de qualificações, diretor de revisão, e fui auditor de revisão para todos os casos de OT. E antes disso, quando a Sea Org acabava de ser iniciada em 1967, eu era o encarregado de revisão, e isso incluía verificações de segurança, incluía todas as ações de revisão em todas as pessoas no projeto de Sea Org original. Antes disso, eu fui auditor de revisão senior em St. Hill, England, e diretor de revisão da divisão de qualificações, e antes disso auditor do HGC e também interno classe 7, o que é um auditor de processamento de poder. Assim que tenho muitas qualificações técnicas na minha história, manejando todos os tipos de casos, e posso dizer, na verdade, que as AOs nunca foram governadas melhor por ninguém outro, excepto, é claro, L. Ron Hubbard. Não estou a gabar-me disto, estou a dizer-vos simplesmente isso porque dupliquei o que L. Ron Hubbard quer, e a maior parte das pessoas que têm estado nestas AOs e que as têm atravessado, quando outras pessoas as estavam a governar mais tarde, dir-vos-ão a mesma coisa. A razão por a qual eles vos dirão isso é que, onde quer que seja que eu mais tarde voltasse para corrigir uma AO, as primeiras pessoas que vinham ter comigo seriam os veteranos que tinham estado aí anteriormente, sabem? E que tinham subido na ponte, e eles dir-me-iam: estou muito contente de estares de volta, agora eu quero te dizer uma coisa. Ok, eu disse, continua e diz-me tudo, porque eu estou aqui em missão para manejar o que quer que seja. E eles diziam-me: nós não podemos já promover a organização para as pessoas virem a ela, eles já não fazem as coisas direitas. Estas eram as pessoas mais influentes, mais ricas e conhecidas, e eu começava a puxar pela corda para obter dados e descobria que quem quer que fosse que estivesse a governá-la tinha entrado na ideia de que nós estamos simplesmente aqui para fazer dinheiro. Vamos vender processamento de poder, ou isto ou aquilo, e não os vamos fazer subir a ponte. Num lugar, numa altura, em Copenhague, eu até descobri que eles tinham um CS que estava a fazer chantagem com os PCs. Eu declarei-o, e até vos vou dizer o nome porque não o quero nunca mais na Cientologia. Ele era o Bekassem Farage, um francês algeriano. Talvez não seja conhecido na Alemanha, mas ele estava na AO nos anos 70 e agora está nos Estados Unidos. De qualquer modo, esta é talvez a traição maior, penso, que se pode fazer a L. Ron Hubbard. Alguém fazer chantagem com um PC, descobrir os withholds dele em relação ao governo e em relação à esposa, ou o que quer que seja, e então dizer: se não me deres dinheiro, eu vou contar. Isto é a maior traição que eu alguma vez encontrei nas linhas técnicas. Mas estes tipos que estão por aí a criticar L. Ron Hubbard, se eles continuarem a fazê-lo, podem alcançar a posição número 1 em traição. Nós tentámos como OTC, e os meus amigos tentaram. A Maria foi aos Estados Unidos, o Herman à Suíça, John Caban foi por aqui e por ali, e de cada vez nós levámos-lhes a mesma mensagem: hey, deixem este criticismo e este blá 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 acerca de L. Ron Hubbard
e extraiam os overts e o indults e descubram a sua fonte e a exponham-na, exponham quem está a fazer isso, e eles não o fazem. De qualquer modo, é a altura agora de criar a alternativa para a alternativa, ok? Agora pergunto-vos, se vocês querem ajudar nisto, eu vou fazer CSing e assim por diante, e em casos especiais eu posso até fazer alguns manejamentos de review, porque existem algumas pessoas que, compreendo, foram tão lixadas, tão baralhadas nos níveis de OT, que requerem este tipo de manejamento de audição em review, que é feito numa Advanced Org e que eu posso fazer, e para a fim de pôr toda a gente de novo na ponte e através dos níveis de OT. Nós necessitamos de mais OT, na verdade, como L. Ron Hubbard sempre diz, verdadeiros OTs, porque, digamos, ele está a sentir-se um pouco sozinho. Ele deixou a ponte aqui conosco, ele está à espera ali para dizer: olá, estou muito contente de teres conseguido. De qualquer modo, é este o plano, e eu gostaria agora de saber quaisquer perguntas que vocês tenham acerca disto, antes da fita acabar. Sim, uma outra coisa, a minha tarifa como classe 8 permanente, como CS, é de 300 marcos por hora. A Maria vai fazer as coisas de um diretor de processamento, entrevistas de diretor de processamento, e também trabalhar como aquilo que se chama um pajem técnico, juntando os folders e fazendo todas as coisas. Ela conhece toda a linha, ela trabalhou no Flag e nas AOs e assim por diante. Agora, eu quero que vocês compreendam uma coisa, ok? Marianne vai continuar a auditar, e também o Franz e todos os outros. Assim, eu espero que nós possamos pôr isto de pé e começar um fluxo que será preenchido em toda a Europa. Nós teremos de treinar pessoas e lançá-las, e a fim de simplesmente pôr a tecnologia toda no topo. Eu também quero lembrar-vos que 300 marcos, uma hora de CS, uma vez que a pessoa esteja na ponte de novo, realmente na linha, e quando eu sei o que está a acontecer em cada sessão, então não é necessário ter um Senior CS. Estou-lhe a chamar CS Senior. Alguém que esteja treinado para auditar esses níveis pode provavelmente simplesmente fazer o CS do próximo passo, de onde ele está. Como, por exemplo, vocês percorreram o 0A em comunicação, e a coisa seguinte que percorrem é 0B. Portanto, quando vocês foram de uma forma standard através do 0A, vocês vão para o 0B. Portanto, tenho a certeza que a Mariana pode manejar isto, ou o Franz, ou qualquer outra pessoa. O que eu estou a tentar fazer é, uma vez que consiga que a pessoa se certifique de que está totalmente correta na ponte, sem qualquer BPC, Bypass Charge, carga passada por cima, sem qualquer BPC, apanhando-os de novo no ponto em que eles vão para os Solo Assists, e então dando-lhes o CS para, a partir daí, até ao D3. E eu até posso afirmar aqui que qualquer pessoa que queira fazer o antigo OT4, 5 e 6, nós temos esses materiais também. Mas isso é somente quando eles acabaram o OT3. Então eles podem como que comunicar para a frente e para trás por escrito com o CS, e nós veremos se essa é a melhor linha. Mas nessa altura penso que provavelmente eu já terei feito o meu treino em NOTS como auditor e CS, e de forma a poder continuar com isso. Se não, existe sempre pair shots em Copenhague,
e, portanto, nós faremos ponte completa. Por favor, enviem qualquer comunicação, se tiverem alguém interessado nisto, para a Maria. Ela manterá os livros de registro de quem pagou para o quê, de forma a podermos dar o serviço numa base de policy. Compreendem? O serviço para as pessoas que deram intercâmbio e que compraram de acordo com tarifas preferenciais e assim por diante. O CS também não leva tanto tempo depois como leva no início, porque no início vocês têm de trabalhar com poucos dados, a partir do diretor de processamento e do formulário branco. Vocês têm que adivinhar o que está nos folders que a igreja tem e têm de apanhar BPC que eles passaram por cima e manejar isto, e de forma a que a pessoa esteja preparada para avançar. Quando eu já os tenho a avançar, é muito fácil e pode levar 5 ou 10 minutos para fazer o CS. Se existe algum pedaço, algum bocado de sarilho, não leva muito tempo, porque vocês já fizeram os básicos. Portanto, a partir dos 300 marcos por hora, digamos que são 150 por meia hora e 75 por 15 minutos. Se for uma coisa rápida, serão 5 ou 10 minutos e serão à volta de 50 marcos. Portanto, desta forma, toda a gente pode ter os seus folders CSados por mim, se quiserem. Se não quiserem, eles podem simplesmente ter o início feito por mim e então irão para a linha técnica regular. E depois de chegarem aos solo assists, então eu apanhá-los-ei a partir daí. Agora, para os auditores aqui, as pessoas que são técnicos, vou-vos dizer uma outra coisa. Aqui nós estamos a aplicar a política de Qual, Divisão de Qualificações. São OKs para auditar e OKs para CSR, etc. Eles são obtidos em Qual. Isto é como toda a tecnologia foi iniciada no flagship. É por isso que eu estou a usar isto, porque não temos um curso de treino onde possamos treinar todo um grupo de CS. Tê-lo-emos no futuro, mas até aí, se existe alguma coisa que vocês querem CSar, e se tiverem as qualificações como auditores para o fazer, bom, então vocês trazem os boletins, estudam o curso e assim por diante, e como terminal de Qual, eu vou-vos fazer as checkouts e as checkouts ao Emetro e tudo o que estiver nesse curso e dou-vos o ok para o fazerem. Foi assim que foi feito originalmente na Ciorg. Vocês têm a check sheet, mostram-me, fazem os checkouts, tiveram o vosso twin, ou quando fizeram todos os checkouts, ou não, e assim por diante. Como uma coisa técnica a fazer sobre a coisa exata que querem fazer. Como, por exemplo, vocês querem ser capazes de CSR ou auditar o DCSI, Dianetic Clear Special Intensive, intensivo especial para clears de Dianética. Bom, então vocês fazem o curso, blá blá blá, trazem-no aqui, eu faço-vos um exame, dou-vos as checkouts e assim por diante. Bom, eu penso que isto é quase o final, a não ser que existam outras perguntas. Para terminar, é este o objetivo disto. É pôr aí uma ponte, tal como L. Ron Hubbard originalmente a pensou. A alternativa para a alternativa, que levará a Europa de novo a uma posição como a que L. Ron Hubbard afirmou em 1966. A Europa tem de estar pronta, no caso dos Estados Unidos irem por água abaixo, para assumir a inteira responsabilidade pela cientologia no mundo. Eu penso que é a altura, de novo, de o fazer. Muito obrigado.